porque o Flamengo vai em busca do tricampeonato carioca, depois da vitória sobre o Volta Redonda por 3-0 no último fim de semana. O time de Rogério Ceni está muito perto da final, mas vai precisar superar um desfalque importante. Quando o Diego Alves está em campo, é comum ver isso aí. Diego Alves! Defendeu Diego! Diego Alves opera a grande defesa! Só que na temporada passada não foi possível ver tantas defesas assim. O camisa 1 teve Covid, sofreu com lesões na coxa, joelho e ombro. Disputou apenas 29 das 70 partidas do time. Na temporada atual, desde a estreia dele, da equipe considerada titular, o goleiro só foi poupado uma vez, no Carioca. Na última partida, contra a LDU pela Libertadores, Diego Alves sentiu dores na coxa. Foi substituído no intervalo e preocupou a torcida. Mas em áudio divulgado pelo Flamengo, o médico Márcio Tanuri disse que o goleiro não tem lesão, e sim uma inflamação na cicatriz da lesão anterior. O prognóstico é melhor, é muito mais rápido, e a gente já iniciou o tratamento fisioterápico com ele. Em breve estará realizando essa transição física para que ele retorne brevemente aí aos jogos sem nenhuma limitação. O reserva do Diego Alves é Hugo Souza. Um goleiro suplente e jovem precisa de confiança. Então ele precisa, no mínimo, saber que vai errar e que vai ter respaldo. Pensando na Libertadores, o técnico Rogério Ceni vai poupar alguns titulares hoje, na segunda partida da semifinal do Carioca contra o Volta Redonda. William Arão, Diego, Felipe Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta nem foram relacionados. E além do Diego Alves, Gerson, Rodrigo Caio e René se recuperam de lesão. Como venceu o primeiro jogo por 3-0 e teve a melhor campanha na Taça Guanabara, o Flamengo pode perder por até 3 gols de diferença hoje, que avança a decisão. São 8 mudanças, né? Quase assim, por conta de desfalques e também por conta de opção do técnico Rogério Ceni. São 8 os desfalques para o jogo de hoje. Vai com um time misto, né? O Flamengo para essa decisão. Mas eu queria começar falando, Pedro, sobre o Hugo. É o Hugo que ano passado, né, começou muito bem, estreando, né, no time do Flamengo entre os titulares, mas ele vive hoje um momento um pouco de instabilidade, né? A gente viu contra a LDU ele nervoso. Eu estou sentindo ele um pouco nervoso, inseguro. Passou um pouco dessa insegurança para uma defesa que também não vive lá seus melhores momentos do Flamengo. Tá tomando gol quase todos os jogos. O Hugo não falhou, né? Não falhou em nenhum dos 2 gols contra a LDU. Mas você não está sentindo ele um pouquinho inseguro, diferente do início dele? Ana, a gente teve a oportunidade no podcast Ubuntu Esporte Clube, que eu faço parte, eu tive a oportunidade junto com o Diego Moraes, o repórter Diego Moraes, a gente bateu um papo com o Hugo, quem quiser pode até buscar lá na plataforma do GE. Globo, e a gente questionou ele em relação a isso, e ele tem muito claro na cabeça dele, deixou muito claro pra gente, que ele sabe que, apesar de ter sido goleiro, campeão brasileiro, ter feito o que fez na temporada passada, ele tem muito claro na cabeça dele que ele é um jogador muito jovem e que está em evolução. Tanto é que uma das perguntas que a gente faz em relação a uma possível briga de posição com o Diego Alves pela titularidade, ele deixa muito claro que o titular é o Diego, eu estou ali para aprender, para evoluir com ele, tendo o Diego bem, certeza que eu vou também estar evoluindo com um goleiro muito mais experiente. Ele é um goleiro que, na minha opinião, assim, ele é fenômeno, um goleiro sensacional. Agora, tem questões a desenvolver no jogo dele. Uma delas, por exemplo, o jogo com os pés, que acabou sendo bastante criticado. Isso que o PVC falou é muito claro. Assim, ele, às vezes, acaba apresentando um pouco de segurança, às vezes, numa saída de bola. Mas, pelo que foi a temporada dele passada, eu acho que fica muito claro que ele é um goleiro confiável, é um goleiro que está ali à altura de ser o reserva do Diego Alves. Ele tem 32 jogos como titular, né, desde que estreou, e tem apenas 21 anos. E é muito complicado também para o goleiro reserva, né? Porque é muito importante para um goleiro ter sequência. E ele acabou tendo essa sequência no passado, foi muito bem, e agora não tem como, né? O Diego é o titular, ele acaba entrando, né, às vezes no segundo tempo, em jogos, vai ter agora mais oportunidade. Provavelmente o Diego não vai estar à disposição para o próximo jogo pela Libertadores, contra o La Calera. Inclusive esse jogo é fora de casa, né, num gramado sintético lá no Chile.
E provavelmente, inclusive, na decisão do Campeonato Carioca do próximo final de semana, é difícil também o Diego Alves tá retornando. Mas é claro, o Hugo já mostrou que tem muita qualidade e que está pronto para esses jogos decisivos, né, Pedro? E bate muito com o que a gente falou anteriormente em relação ao Matheus Mendes no Atlético Mineiro. O Hugo foi exatamente ao contrário. Ele era a terceira opção de goleiro. O pessoal vai lembrar lá, por conta da pandemia, o Diego estava machucado, por conta da pandemia o César também não pôde atuar e ele acabou entrando num jogo enorme contra a equipe do Palmeiras no ano passado, deu conta do recado, pegou sequência e foi história, campeão brasileiro. Assim, os próprios treinadores de goleiros do Flamengo falam, quem trabalha com o Hugo fala da dedicação dele. Eu não tenho dúvida que ele é um goleiro com qualidades e um goleiro que pode ser, que é um goleiro confiável para ser titular do Flamengo nessa sequência sem o Diego Alves, até porque já mostrou isso na temporada passada. Falando um pouquinho mais sobre a escalação, além do Hugo no gol, Gabigol será titular provavelmente hoje nesse jogo. E pela primeira vez, para a alegria do Brasil, da torcida do Flamengo, veremos Gabigol e Pedro juntos. Todo mundo está ansioso para ver essa dupla começar um jogo junto, Pedro. Pois é, o Gabriel é fominha, né? O Gabriel não gosta de ficar de fora. E aqui não é uma crítica, não. Até de certa forma um elogio. Os grandes jogadores do futebol mundial não gostam de ficar de fora. O Messi, Cristiano Ronaldo jogam todas, sempre que podem, estão em campo, não gostam de ser poupados. E com o Gabriel não é diferente. Eu sou um defensor de ter Pedro e Gabriel juntos em campo, inclusive quando se tem todo mundo à disposição. Eu acho que o momento do Pedro, não dá nem pra gente falar em momento, né? A regularidade do Pedro, da carreira dele, eu acho que pede isso. Eu acho que, por exemplo, jogadores que não estão em boa fase, como Bruno Henrique, como Everton Ribeiro, poderiam dar espaço para o Pedro. Não é uma alteração fácil de se fazer, ela é complexa, mas se a gente for pensar, principalmente no momento sem a bola, mas se a gente for pensar o Flamengo até há pouco tempo atrás, eu lembro que quando se falava em jogar junto Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabriel, muita gente torcia o nariz, e quem é que vai marcar? O Jesus foi lá, botou, deu certo, fez. A alteração do Diego indo para jogar de volante também é uma coisa que era impensável. Todo mundo, como é que vai ser? O Rogério botou, treinou, e tem dado certo e fez. Então eu acho que é possível fazer com adaptações táticas, principalmente sem recomposição no momento sem a bola. Eu acho que é possível fazer. Então eu sou um absoluto entusiasta do momento de jogar junto Pedro e Gabriel. Eu também estou contigo, mas eu quero saber como é que vai funcionar, como é que você acha que vai funcionar? Vai ser um Pedro e um Gabriel jogando juntos, como dois atacantes, ou você acha que alguém vai ficar mais centralizado, Pedro mais centralizado, o Gabriel jogando mais aberto? Os dois atacantes são atacantes que têm condições de sair da área. Eles podem jogar como centroavante, mas não são aquele camisa 9 que circulam só dentro da grande área. Saem muito. O Pedro sai para poder fazer uma tabela, para poder abrir espaço. O Gabriel também sai muito de lado, faz muito bem isso. Fez muito bem isso durante muito tempo no Santos. Então, acho que os dois têm condições de jogar tanto como formando duplas de ataque. Aí você vai ter Michael de um lado, Vitinho do outro. Eu acho que vai, inclusive, ser esse 4-4-2, com o João Gomes saindo um pouco mais, o Hugo ficando. Se a gente for pensar, fazer uma analogia, seria o João Gomes fazendo o que faz o Gerson, e aí do lado esquerdo a gente tendo o Michael, do lado direito o Vitinho, e os dois ali como dupla de atacantes, o Gabriel e o Pedro, mas ninguém ficando fixo, porque eles não ficam fixos assim quando jogam um sem o outro. Eles saem da área, então eu acho que vai ser um exercício bom da gente ver. A vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo permite isso também para o Ceni, né? Para ele poder testar, inclusive, essa formação que a torcida tanto quer ver, né? Com o Pedro e o Gabigol. E Gabigol que postou em sua rede social. E quando ele tá loiro, esquece. Mandando esquece. Bem carioca o Gabigol. O Gabigol que gosta de mudar seu visual. Uma hora tá com cabelo roxo, rosa. E agora ele voltou a ser loiro. Lembrando que Gabigol estava loiro na decisão da Libertadores. Então, promete mas ele mete gol, ele mete gol com tudo quanto é cabelo, de dread, cabelo louro, cabelo preto. Isso daí não é problema pra ele, não. É verdade. Vamos seguir, gente, porque amanhã...